Olá, queridos! No meio de vários salmos com seus respectivos títulos, surge o Salmo 10, sem título algum no original hebraico. Pelo fato de ter alguns temas semelhantes ao do Salmo 9, os tradutores da Septuaginta e da Vulgata Latina concluíram que, originalmente, este salmo, Salmo 10, seria a segunda parte do Salmo 9 e mantiveram os dois unidos em um só salmo. No entanto, há uma mudança importante de um salmo para o outro, principalmente em termos de humor e de forma. O Salmo 9 foca em ações de graças, ao passo que o Salmo 10 toma a forma de um salmo de lamentação, e isso favorece a opinião de que se trata de dois salmos diferentes. Dizemos que este é um salmo de lamento pelo modo como o salmista expressa a aparente prosperidade dos ímpios, mas com confiança final no julgamento de Deus. Martinho Lutero disse o seguinte: "Não existe, em minha opinião, um salmo que descreva a mente, as maneiras, as obras, as palavras, os sentimentos e o destino dos ímpios com tanta propriedade, plenitude e luz como este salmo." Davi começa fazendo uma pergunta bem conhecida daqueles que seguem a Deus, mostrando preocupação e ansiedade com a aparente inatividade de Deus. O salmista sente que Deus está longe e até se escondendo em tempos de muita dificuldade. Segundo alguns estudiosos, essa expressão horas de angústia era uma palavra rara no antigo vocabulário hebraico, usada apenas aqui e no Salmo 9, dando uma noção de angústia intensificada ao nível do desespero. O salmista se perguntava por que Deus não faz alguma coisa sobre a prosperidade dos perversos e o sofrimento dos aflitos. Então ele passa a descrever esses perversos fazendo 4 declarações que expressam aquilo que eles creem, pois suas convicções determinam o seu comportamento. Primeiro, eles dizem que não há Deus. Crer nessa mentira libera os perversos para fazerem o que bem entendem, pois se tornam seus próprios deuses. Em segundo lugar, eles dizem: jamais serei abalado. Essa insolência é decorrente da ignorância das leis de Deus, pois aqueles que não foram transformados pelo Senhor não possuem conhecimento algum da palavra, nem dos caminhos de Deus. A paz e a prosperidade lhes dão uma falsa sensação de segurança, que acabará de repente. Foi aos justos que Deus prometeu a verdadeira segurança. A terceira declaração é: Deus não está me vendo. Os perversos são como os leões ferozes, escondidos à espreita de oportunidades para atacar suas vítimas indefesas. Estão certos de que não serão pegos pela lei e de que o Senhor não atenta para aquilo que eles fazem. Em quarto lugar, declaram: Deus não me julgará. Neste ponto, o salmista clama a Deus por ajuda e usa 3 nomes diferentes de Deus: Yahvé, o Deus da aliança, El e Elohim, o Deus de poder. Os perversos se gabam de que Deus não os julgará nem os responsabilizará por seus pecados, mas certamente haverá um acerto de contas, um dia em que os pecadores serão julgados pelo justo Deus. Se pensarmos bem, essas 4 declarações expressam muito do pensamento dos pecadores perversos de hoje. São pessoas que não querem nada com as coisas de Deus, não precisam de Cristo para os redimir, nem do Espírito Santo para santificá-los, eles não acreditam em nenhuma providência divina, não adoram o Criador e nem temem o justo juiz. Podemos imaginar o sangue do salmista fervendo ao pensar nesse pecador sorridente e autoconfiante e no prazer que ele sentia no seu pecado. Nós não sabemos o contexto desse salmo sem título. Talvez tenha sido durante o período em que Davi era perseguido pelo rei Saul. Mas nós sabemos que Davi era um homem de ação, valente, de espírito guerreiro. Ele não era do tipo que ficaria passivamente olhando enquanto os perversos aterrorizavam os fracos e indefesos. O que podemos deduzir é que talvez os homens ímpios mencionados aqui fossem pessoas de posição de autoridade constituída pelo próprio rei Saul. E como Davi sabia que não era a sua função levantar a mão contra o ungido do Senhor, apenas se limitava a clamar a Deus.
À medida que o salmo vai chegando ao seu final, o salmista expressa sua total confiança no fato de que Deus está sentado no trono e de que tudo está sob seu controle. Nos versículos seguintes, temos a resposta para as 4 declarações dos perversos, citadas nos versículos 2 a 13. A primeira resposta é: Deus vê o que está acontecendo. Essa é a resposta para a declaração nos versículos 8 a 11, em que o perverso diz que Deus não presta atenção àquilo que eles estão fazendo. Deus não apenas vê os problemas, ou seja, as circunstâncias externas, como também sabe da tristeza, ou seja, os sentimentos internos causados pelos perversos ao perseguirem os desamparados. Ele tomará as devidas providências. Os pobres e os necessitados podem se entregar confiantes nas mãos do Senhor. A segunda resposta é: Deus julga o pecado. Isso responde à declaração falsa dos versículos 12 e 13, em que o perverso diz que Deus não o julgará. O salmista ora pedindo ao Senhor que investigue cuidadosamente a vida e as obras de cada pecador, até que toda maldade seja revelada e julgada. Vemos aqui a confiança do salmista nos julgamentos de Deus, que certamente responderá aos desamparados e ajudará os órfãos. A terceira resposta é: Deus reina. Os perversos afirmam que não há Deus, mas o salmista afirma que, na verdade, Deus não apenas existe, mas também reina sobre toda a terra. E a quarta resposta é: Deus defende o seu povo. Os perversos se vangloriam dizendo que não serão abalados, mas Deus tem outros planos para eles. Ele ouve as orações dos perseguidos, vê sua terrível situação, fortalece seu coração para aquelas provações que ele permite que sofram e, a seu tempo, julga todos que se aproveitam deles. Aqueles que têm fé podem depender do Deus do céu, mas os perversos que confiam em si mesmos e são arrogantes não passarão a eternidade com o Senhor. No momento pode parecer que os perversos têm todo o poder em suas mãos, mas espere até o Senhor revelar a sua mão de poder. O salmista começou o salmo quase em desespero, vivendo tempos de angústia, mas termina com a garantia da justiça de Deus aplicada aos perversos. O que começou com um sentimento de desespero em tempos de dificuldade, terminou com uma calma confiança na justiça e na vitória de Deus e daqueles que nele confiam. Sob o governo de Deus, chegará o dia em que o homem terreno não poderá mais espalhar o terror. Estas foram as palavras finais da canção de Davi e que respondem muito bem às perguntas iniciais desse salmo. E no próximo salmo, vamos ver Davi abrindo seu coração e externando seus sentimentos através da música, enquanto enfrentava uma terrível perseguição. Não perca, é amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil.